Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Pitts, consultor de investimentos da Suno, e com muita satisfação estou aqui para apresentar uma nova série para vocês chamada Pergunte ao Consultor. E a primeira pergunta é essa: muitas empresas entrando em recuperação judicial. Devo me preocupar? Então, assim, pensando em você como investidor, como está preparado para essa situação? Sempre quando entrar num ativo, quando for analisar ele, né, avaliar o tipo de ativo, sempre levar em consideração, né, o grau de endividamento daquela empresa, né? Então, tem dois indicadores que aqui na Suno a gente gosta bastante, que são indicadores que compara dívida líquida com o patrimônio líquido, né? E também a dívida líquida em relação ao EBITDA, né? Uma certa proxy de geração de caixa, né? Então a gente sempre olha esses dois. Para o primeiro, né, dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, a gente cuida para, no máximo, talvez 1,5, não passando muito disso, e para alavancagem, né, que é a dívida líquida em relação ao EBITDA, até ali no limite 3,5%. Né? Então, sempre cuidar com isso. Também olhar sempre para as empresas que geram bastante fluxo de caixa, porque isso traz uma certa proteção, né, para o investidor. Isso mostra que a empresa vai ter capacidade para estar honrando suas dívidas, pelo menos, né, ali no curto prazo. Tá? Então, nesse momento de juros muito elevados, o custo financeiro para a empresa fica alto, e se a empresa não tem uma boa geração de caixa ou não tem uma reserva suficiente, ela pode ter problemas ali para estar honrando, né, aquelas dívidas que ela tem. Agora, a segunda pergunta: como saber qual a melhor hora de vender um ativo? Eu gosto de considerar 3 hipóteses para estar vendendo um ativo. A primeira é se o ativo perdeu o fundamento. Então, isso pode acontecer, isso é um risco que pode acontecer, por isso que a gente sempre busca entrar com bastante margem de segurança, ou seja, o preço de entrada muito abaixo do valor justo do ativo, porque mesmo se acontecer algo com o ativo, não ocorrer muito bem como se esperava no fundamento dele, ainda tem uma gordura ali para o investidor ficar relativamente protegido, né? Mesmo que não se saia, mesmo que o ativo não se saia muito bem. E aí, né, isso pode acontecer, o ativo perder fundamento e, dessa forma, né, o investidor perder, né, aqueles critérios que ele se considerou, que ele considerou na análise no momento que ele entrou naquele ativo. Tá? Segundo ponto, valorização do ativo. Então, às vezes, o ativo pode ter um desempenho muito positivo, fazendo a cotação ficar muito acima do valor justo, e isso, né, fazer o investimento perder essa margem de segurança, e eventualmente aquela cotação nem está sendo justificada, mesmo o ativo sendo de muita qualidade. Né? Então a gente viu isso acontecendo bastante durante a pandemia, em que a liquidez estava muito elevada, ativos de tecnologia, né, em 2020, principalmente Estados Unidos, né, estavam com múltiplos de preço muito, muito altos. Então, dependendo do preço que você paga ali, né, pode ser muito caro, e se você tem aquele ativo na carteira, eventualmente pode até compensar você estar se desfazendo dele. Tá? E o terceiro ponto, né, custo de oportunidade. Né, e aqui entra algumas questões a mais. Então, eventualmente tem um ativo semelhante, parecido, né, que está muito mais interessante do que aquele que você tem em carteira e com modelo de negócio parecido, ou do mesmo setor, né? Ou quando você busca fazer um rebalanceamento da sua carteira, algum ativo que você possui caiu muito, né? E você busca fazer aquele balanceamento a fim de estar mantendo a proporção dos ativos ali na carteira. A terceira pergunta: FIIs de papel ou FIIs de tijolo? Talvez essa seja uma pergunta muito comum e dúvida de muita gente, né? Primeiro ponto, é importante entender a diferença das duas coisas. Né? Então, FIIs de papel, estamos falando principalmente de crédito privado. FIIs de tijolo, estamos falando de fundos imobiliários que possuem participação, né, em imóveis.
Então, apesar de ambos serem classificados como fundos imobiliários, eles têm características bastante distintas. Então, assim, eu gosto de pensar numa carteira de fundos imobiliários contendo os dois segmentos, tá? Os dois, de alguma forma, se complementam ali. E o que eu gosto de pensar? FIIs de papel tendem a repassar a inflação na forma de dividendos, diferente dos fundos de tijolo, que tendem a repassar os aluguéis, e a inflação tende a ficar incorporada nos reajustes dos valores patrimoniais dos imóveis que compõem aquele fundo. Então, a longo prazo, a inflação ela tende a ficar incorporada na valorização da cota, isso falando de longo prazo. Já para os FIIs de papel, se você reparar, eles tendem a ter uma volatilidade relativamente mais constante a médio e longo prazo, já que ele repassa a inflação na forma de dividendos. Por isso que o dividend yield dos FIIs de papel tendem a ser muito mais elevados do que os de tijolo. E também é um motivo para você não simplesmente comparar dois fundos imobiliários justamente só pelo dividend yield, porque tem essa diferença entre os dois. E aí, o que eu gosto de pensar? Para quem está começando a investir, talvez seja interessante ter uma proporção de FIIs de papel um pouco mais baixa do que FIIs de tijolo. Porque você não vai estar necessitando daquela renda naquele momento, né? Então, FIIs de papel, como paga um pouco mais, né, tende a pagar mais, tem um dividend yield mais elevado, talvez você não utilize e pode fazer mais sentido para quem eventualmente já está perto da aposentadoria ou que já está próximo da fase de usufruição daquela renda. Então, aquele dividend yield mais elevado compensa para quem ou já está na fase de aposentadoria ou próximo dela ou que está próximo da fase de usufruição daquela renda. Então, você ter uma proporção maior de FIIs de papel na carteira vai fazer de que os dividendos, de forma consolidada, tendem a ser mais elevados, já que os FIIs de papel tendem a pagar um pouco mais. Bem, pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Não deixe de me seguir lá no Instagram. O link é vi.pits. E não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se vocês gostaram desse conteúdo.